Você já sentiu a sua própria mente conspirando contra você? Bom, hoje eu vivi isso na pele. Levantei, lavei meu rosto, fiz a minha rotina, levei a bebê para a escola, voltei, tomei meu café, li meu livro e após isso eu sentei aqui para começar a trabalhar. Quando eu estava querendo trabalhar, começou a me atacar uma crise de ansiedade, devido aos pensamentos, ao excesso de cobrança e tudo mais. Afinal, eu sou um jovem que quero empreender, que quero reconstruir a minha empresa que foi à falência e tudo isso gera uma cobrança. Inclusive, pode gerar transtorno como ansiedade, pânico, enfim, são inúmeros malefícios que isso pode te trazer por você colocar muita pressão. Após eu entender isso, eu vi que estava querendo me dar ansiedade e eu fiz algo que eu não costumava fazer, que é o quê? Sentar e estudar, olhar sobre a ansiedade, tentar entender o que está acontecendo comigo. E aí eu abri meu famoso ChatGPT, afinal eu uso inteligência artificial para isso, né? Para me aprender também, não só para me ajudar no serviço, para me ajudar na minha vida como um todo. E aí eu abri um agente ali que tem suas configurações voltadas para um psicólogo. Comecei a estudar, comecei a ler, entender o que estava acontecendo comigo. E aí, lendo isso, eu identifiquei algo que poderia me ajudar, que é você enfrentar de forma ativa a ansiedade. Exposição ativa da ansiedade, que é o quê? É quando você sente a ansiedade, você aceita ela, mas você não deixa de fazer o que você está fazendo por causa dela. Por exemplo, estava ali, começou a me dar ansiedade, eu comecei a ler isso, tudo mais, estudei e fui ao banheiro. Cheguei no banheiro, fiz o que eu deveria fazer, e aí, saindo do banheiro, começou a me atacar a ansiedade. Falta de ar, a sensação que estava sem ar, começou a me dar aquela frio e eu comecei a sentir aquela ansiedade. Falei, vou correr. Porque normalmente quando eu me exponho a uma atividade física, não sempre, algumas vezes, me ataca a ansiedade. Por quê? Porque meu corpo ele fica em hipervigilância. Eu li isso também e não sabia dessa palavra, conheci agora. Quando eu entendi isso, eu falei, provavelmente meu corpo está criando uma hipervigilância. Toda vez que eu respiro mais fundo por causa do exercício, ele acha que tem algum problema. Meu coração acelera, ele acha que tem algum problema. E aí ele começa a mandar adrenalina e tudo isso faz com que eu fique ansioso, comece a respirar muito rápido, passe mal, não consiga nem terminar meus exercícios, o que estava acontecendo algumas vezes. E aí eu comecei a correr dentro da minha casa. Eu falei, vou correr para mim ventilar o meu corpo. Também para mim fazer o sangue correr dentro das minhas veias. E aí, cara, quando eu comecei a correr, a minha ansiedade começou a aumentar. Eu respirava e parecia que o ar não chegava no meu pulmão. Eu continuei correndo e não deixei com que a minha respiração ela saísse de controle. Eu falei, eu vou correr e vou manter a minha respiração de forma natural. Corri, e o ar parecia que não estava chegando no pulmão. Parecia que não estava chegando no meu pulmão, mas eu continuei. Eu não desisti. Eu fui até o fim. Eu falei, se eu morrer, faz parte, cara. É o fim para todo mundo, um dia vai existir um fim. Eu sei que é um pensamento crítico, mas para você ver o nível que a ansiedade pode chegar. Eu cheguei nesse nível de ansiedade de, ao enfrentar ela, eu pensar, eu vou enfrentar até a minha morte. E isso causa quando você tem crises muito grandes, porque a sensação que você tem é que você vai morrer. E aí, eu comecei a enfrentar. Eu comecei a correr, até que no eu correr, eu precisei, obviamente, pelo cansaço do meu corpo, ir mais fundo. E quando eu respirei mais fundo, eu senti o oxigênio entrando e oxigenando o meu corpo. Quando eu senti o oxigênio se espalhar para o meu corpo, isso me deu segurança para o meu corpo e para a minha mente de que, tudo bem, você não vai morrer por isso. Você está apenas correndo e você não está esforçando. Afinal, você já realiza atividades físicas frequentemente. Você vai na academia praticamente todos os dias. Você corre, não toda semana, mas eu praticamente estava correndo toda semana, porque eu jogava futebol praticamente toda semana, apesar que faz 2 semanas que eu não jogo. Mas eu estava realizando essas atividades com frequência e não tinha problema. E começou, por quê? Porque eu comecei a me pressionar demais, comecei a botar muita pressão sobre mim mesmo. A minha mente começou a trabalhar demais e a ansiedade, as crises começaram a surgir. Eu ia pra academia, eu começava a ter crise e eu não conseguia terminar meus treinos. Apesar que não era sempre, quando a minha mente estava mais vazia, principalmente de manhã, eu conseguia terminar. Mas tinha dias que eu não conseguia. Ou seja, tudo isso foi gerado por pensamentos acelerados, pela minha própria ansiedade, a minha própria mente contra mim mesmo. E aí eu comecei a correr, a minha ansiedade começou a baixar, porque eu senti o ar enchendo meu pulmão e, enfim, oxigenando no meu corpo. E eu continuei correndo, fui diminuindo a velocidade até que eu parei. Quando eu parei, o coração estava acelerado pra caramba, porque eu tinha corrido, a minha respiração ofegante, tinha corrido, e aí o meu corpo olhou e falou, pera, isso aqui não é algo que vai me matar, é simplesmente o meu corpo reagindo de uma forma tranquila a algo que eu fiz, que foi o esforço físico. Afinal, se eu precisar de mais oxigênio, eu busco mais oxigênio. Agora, se não precisar, não preciso ficar... Senão eu hiperventilo o meu corpo, ou seja, eu começo a hiperventilar, mando uma hiperoxigenação que não é necessária e não mando o oxigênio necessário, ele acaba gerando o mesmo efeito de eu ficar sem oxigênio. Formigamento, sensação de tontura, fadiga, enfim.
entre outros fatores. Quem é psicólogo vai entender melhor sobre isso do que eu. Mas eu, como alguém que tem transtorno de ansiedade, eu tento fazer isso para melhorar. Eu sempre evito tomar remédios. Por quê? Porque eu entendo que a minha mente criou, a minha mente pode parar. Mas nem sempre é assim. Às vezes você precisa de remédios. Mas eu tenho conseguido lidar com isso usando a minha própria mente. Eu sou um cara que eu tento me expor muito a... Eu tenho ansiedade, foi minha mente que criou, então eu posso enfrentar isso. É algo que eu decido me expor. Eu poderia estar tratando isso de uma forma muito mais séria, mas infelizmente não estou. Eu quero procurar um psicólogo, quero ir atrás, quero melhorar isso, mas eu estou aprendendo a lidar comigo mesmo, porque eu penso assim, se eu sei lidar, se eu consigo criar um caminho que me tira disso, eu sou o dono de mim mesmo, então só eu sou capaz de tirar a mim disso aqui. Agora, eu nunca vou precisar de ajuda? Aí eu estou mentindo. Eu vou precisar de ajuda. Eu vou precisar de uma pessoa para me auxiliar nessa coisa. Mas o que eu queria trazer de reflexão com isso? A nossa luta interna. Então, toda vez que você sentir medo, toda vez que você sentir procrastinação, você sentir a timidez tomando conta de você por medo de vender, por medo de falar com alguém, por medo de postar um vídeo, por medo de fazer algo, ou se você quer fazer algo, fica procrastinando, lembre-se disso. São nas micro vitórias que você vence os grandes desafios e os grandes problemas da sua vida. Então, toda vez que você for fazer algo, toda vez que você estiver passando por uma dificuldade, lembre disso. Você precisa fazer pequeno. Nem que você vença, como eu, uma pequena crise de ansiedade. Depois você vai vencer uma segunda pequena crise, daí outra terceira pequena crise, mesmo que no meio disso você esteja tendo grandes crises. Mas você vai vencendo uma pequena, outra pequena, outra pequena, outra pequena, de repente você fala, peraí, eu venci 10 pequenas, eu não vou vencer uma grande? E tirando, né? E aí você tem uma grande e você vence. Peraí, eu tive 10 pequenas e uma grande e eu venci. Agora eu tenho mais 13, eu caio, mas eu vou ter uma outra ali e eu vou conseguir vencer. Eu vou conseguir vencer, até que as grandes, enormes, eu também vou começar a entender que eu posso vencer. Porque o teu cérebro está condicionado a fazer coisas que você sempre fez. Ou seja, meu cérebro, ele é ansioso. Toda vez que o meu coração acelera ou que eu tenho uma respiração um pouco mais ofegante, ele acha que eu estou morrendo. Por algum motivo, eu acostumei meu cérebro a pensar nisso durante essas semanas. E aí, meu corpo começou a se acostumar que toda vez que eu for respirar mais fundo, eu vou morrer. Não é sempre que isso acontece, mas quando a minha mente está mais fraca, digamos assim, eu tenho algumas barreiras que me impedem disso. Quando eu estou com essas barreiras bem construídas, eu consigo treinar normal, eu consigo correr normal. Mas quando essas barreiras estão mais fragilizadas devido à pressão que eu estou colocando sobre mim mesmo, devido a problemas, devido a dificuldades, enfim, qualquer outro problema que me afligiu, eu começo a ficar com essas barreiras menores e automaticamente eu perco para minha mente. Então eu tô lá treinando, vem um pensamento que eu vou morrer, eu fico pensando nisso e não treino, e não na conversa, e não, enfim, qualquer outra coisa que eu esteja fazendo. E gera a minha crise de ansiedade, eu começo a passar mal por causa da ansiedade, eu hiperventilo meu corpo, eu não consigo respirar direito e obviamente passar mal. E aí eu preparar o treino pela metade, sair, enfim, assim no trabalho, assim na procrastinação, assim na timidez. Quando eu entendi que eu posso ter uma pequena vitória sobre isso, meu corpo entende, peraí, se foi seguro uma vez, talvez seja seguro 2. E aí é eu e a minha mente. É tipo um contra o outro. Entre anjos e demônios sussurravam. É tipo essa música. Quando o anjo tá aqui, o demônio tá aqui, o demônio tá falando lá, blá, blá, blá. E você aqui, controlando. Não, peraí. Eu venci essa pequena. E aqui, esse daqui, como você alimentou demais, ele vai ficar gigante. Só que, se você for alimentando esse aqui, você for falando, peraí, eu consegui vencer uma vez. Primeiro você vai ter que ter uma vitória. E pra você ter uma vitória, você vai ter que ter várias derrotas até você conseguir a primeira vitória. Só que você conseguiu a primeira vitória, você tem o pequeno sim. E o pequeno sim faz com que você ganhe mais uma segurança para tentar outro pequeno sim. E aí você pega essa segurança e se apega nela. Peraí, eu fiz uma vez, deu certo. Talvez se eu fizer a segunda vez, vai dar certo também. E aí você tem a segunda pequena vitória. E aí você aumenta o nível dessa confiança e dessa segurança. Aí você tem a terceira pequena vitória. E a adrenalina sobre essas vitórias começa a vir. E aí você começa a gostar de jogar o jogo de vencer. E aí você começa a vencer, vencer, vencer. E de repente, esse aqui que era pequenininho, agora ele tá gigantão. E esse aqui que era gigantão começa a ficar pequenininho. O que isso significa? Eu já passei por várias crises de ansiedade. Já venci elas. Inclusive teve uma época da minha vida que eu tive muita crise. Passei e venci. Consegui chegar numa época em que eu não tinha ansiedade. Eu falava com meus amigos, teve uns 3 meses da minha vida, eu falei, cara, eu não sei nem mais o que é ansiedade. Mas, por ser uma pessoa que já teve ansiedade, eu voltei a ter agora. Mas eu sei o caminho da vitória. Então eu sei como deixar esse monstro aqui pequenininho. E quando ele cresce, fica mais difícil de vencer. Mas quando ele diminui, eu posso até ficar ansioso. Mas eu fico ansioso daquela forma boa, tipo, caraca, vai acontecer algo muito massa.
entendeu? E eu fico um pouco ansioso, até posso ter uma adrenalina ali, mas vai ser uma adrenalina de felicidade, ficar um pouco mais enérgico e não ao ponto de passar mal e sofrer com ansiedade. A ansiedade atrapalhar a minha vida. Então aquele monstro vai ficar pequenininho e às vezes ele vai ser até bom pra você, porque vai te dar uma adrenalina boa e não uma adrenalina ruim. É aquela adrenalina que entra em locais e lugares que não deveriam entrar, entendeu? Então comece a fazer pequenas vitórias. Vença pequeno, depois você vai vencer grande. Porque cúmulo de pequenos sim, que algumas pessoas falam, né, que você conseguiu um pequeno sim para você conseguir um grande sim. Então são pequenas vitórias que você vai conseguir chegar na sua grande vitória. Eu tô aprendendo isso e eu tô compartilhando com vocês o que eu tô aprendendo e eu quero trazer para vocês esses aprendizados, mas existe muito mais coisa que isso. Porém, eu estou aprendendo e quero trazer esses aprendizados para vocês. E caso você queira acompanhar uma rotina de um jovem empreendedor que está aqui trazendo seus aprendizados e tentando fazer as coisas, tentando viver, se desenvolver, ficar menos ansioso, menos enérgico, tipo eu tô aqui agora, tentar ficar mais calmo, conversar de um jeito mais calmo, trazer ideias de negócios, enfim, inúmeras temas entre empreendedorismo, desenvolvimento pessoal e eu acho que inclui um pouco saúde mental e física, afinal eu treino e também tento manter a minha mente em dia, e também de relacionamentos, porque eu vou dar muita dica aqui de relações pessoais e tudo mais, e se enquadra no empreendedorismo, vendas e tudo mais. Se inscreve aqui nesse canal e já deixa seu like. E se você quiser acompanhar mais de perto a minha rotina, eu te convido a me seguir lá no Instagram. Lá também eu tô postando conteúdos diários, ou pelo menos estou tentando trazer um pouco mais da minha rotina lá no Instagram e o que eu faço diariamente. Então, um abraço e até o próximo vídeo.